nestes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo
primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor.
segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre enquanto é dia.
os que estão aqui na nossa casa, quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar aqui realizando mais uma palestra na nossa casa. E antes de nós começarmos, nós vamos estar falando, convidando vocês, aqueles que necessitam de tratamento espiritual, nós temos na casa toda segunda-feira. Todos nós precisamos de tratamento. Precisamos do tratamento com os médicos da terra e também tratamento espiritual. Tratar o que os médicos da terra não conseguem nos tratar. Então, que nós estamos necessitando, venham, busquem, que é maravilhoso. E temos também na nossa casa o Clube do Livro Espírita. Esse mês é um livro maravilhoso que fala para nós alimentação e espiritismo. E vem nos explicar sobre muitas coisas, a maneira de comermos, como que nós devemos comer, como que era a alimentação, o que Jesus diz sobre alimentação, muito importante nós estudarmos. Jesus nos disse que nós devemos nos instruir, amar-vos e instruir-vos. Então, nós convidamos, é apenas R$ 20, é bem baratinho, nós poderemos usá-lo, lê-lo e também doar para alguém que está necessitando, um presente para um amigo. Então, nós estamos aqui, a casa está aberta. E nós vamos ter, no dia de hoje, na mensagem, começa agora a introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E assim, convidamos a todos para fecharmos os olhos, estar mentalizando Jesus chegando perto de nós, como o sol da manhã, a nos iluminar, a nos envolver com o seu abraço, com o seu carinho. Mentalizemos também junto a nós, nossa Mãe Santíssima, nosso anjo da guarda. Vamos mentalizar muita luz, Jesus nos abençoando e vamos agradecer a Deus, Pai Celestial. Agradecemos pelas bênçãos do Evangelho, pelas bênçãos que Jesus nos trouxe. Senhor, possa continuar conosco, Senhor, a nos abençoar para aprendermos, cada dia sermos melhores. Graças a Deus. Abençoa também, Senhor, o palestrante e todos nós que vamos assistir agora e também aqueles que vão assistir mais tarde. Que todos nós sejamos abençoados com tanta luz, com tantas verdades que vêm do amor de Deus e de Jesus. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Muita paz. Com você, Verá. Com tantas verdades que vêm do amor de Deus e de Jesus. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Muita paz. Boa noite, né? Que a paz de Jesus seja conosco e vibre em nosso coração a sua paz, seu amor, né? Para essa noite de mais um momento de reflexão, de estudo do Evangelho. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Seja bem-vindo também nesse momento. Muito importante da nossa vida da gente parar um pouquinho para aprender sobre o Evangelho de Jesus, né? Sobre a doutrina espírita. Então isso é muito significativo para nós. E a gente continuando estudando essa obra magna, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na introdução desta obra. E hoje com títulos, né, com os tópicos, Autoridade da Doutrina Espírita e Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, a gente começa, né, com algumas perguntinhas, né? Como que surgiu a doutrina espírita? Como que ela chegou para nós, né? Como que Kardec trabalhou para que viesse para nós essa doutrina maravilhosa, consoladora, que traz tantas informações, tanto acalento, tanta orientação para a gente no campo da vida, né? Então, como é que surgiu, como é que foi essa organização para que acontecesse, para que pudesse publicar o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras da codificação. Então, olha só, inicialmente,
a revelação da doutrina espírita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Como aconteceu essa revelação, como é que ela se deu, como é que foi o processo para que ela viesse, né? A revelação da doutrina espírita, se fosse a doutrina espírita uma concepção puramente humana, forneceria como garantia somente as luzes daquele que tivesse consentido. Então, a doutrina espírita é uma revelação grandiosa, né, de muitos espíritos que atuaram na codificação, na publicação, na vinda dessas obras, e um trabalho grandioso, né, que o professor Allan Kardec organizou. Se os espíritos que a revelaram tivessem manifestado a uma só pessoa, nada garantiria a origem da doutrina. Então, esse processo, como é que ela chegou, né? Mensagens vindas, né, de vários pontos do planeta, de vários centros espíritas, né, mensagem através dos médiuns, né, vindo dos espíritos, mensagens chegavam para Kardec, e Kardec foi o organizador, aquele que juntou todo esse material, compilou, né, fez o processo de comparação, aplicou aí princípios da ciência na aplicação, na análise, codificou todo esse material, organizou por assunto, né, fez todo um trabalho de comparação, um trabalho de muito bom senso, de muita lógica, para depois publicar essas informações vindas do mundo espiritual. Então, é um trabalho feito a muitas mãos e vindo também por vários espíritos, não é um trabalho de uma só pessoa. Não é um trabalho, do Allan Kardec, não é de Allan Kardec, é dos espíritos. Então, é um trabalho feito. Allan Kardec foi o trabalhador, aquele que incumbiu dessa missão de organizar todo esse conteúdo e chegou através de vários médios, né, de vários espíritos enviados de vários pontos do planeta, vários centros, e ele codifica a doutrina espírita. Quis Deus que, né, a vontade divina quis que a nova revelação chegasse aos seres humanos por uma via mais rapidamente e mais autêntica. Então, como é que essa informação dos espíritos ia chegar para a Terra? Se viesse só por uma pessoa. De repente, num ponto isolado do planeta, numa cidade, num país, ia demorar muito mais tempo para poder alcançar o que já alcançou a humanidade. Então, quis a vontade divina que o processo da vinda do Consolador, da doutrina espírita, fosse através, né, da mediunidade, né, que essa mensagem eclodia em vários pontos do planeta, para que chegasse rapidamente essa informação e atingisse um grande número de pessoas. Até que essa mensagem, né, que está aqui, foi publicada em 1857, que é a publicação do Livro dos Espíritos, de lá para cá, quantas pessoas já se converteram, quantas pessoas já conhecem esse evangelho, já conhecem a doutrina. Nós temos aí no Brasil um país que o maior número de centros espíritas do planeta, né? Com trabalhos assistenciais, com estudos, com muita informação, com muito material, né? E expandindo para outros países. Então, nós temos uma grande, né, quantidade de pessoas que já conhecem essa doutrina, que já bebe dessas fontes maravilhosas, graças a esse processo de vinda, né, que ela foi, assim, veio através da mediunidade, abarcando aí o planeta todo, né, com informações consoladoras. Então, a vontade do Pai quis que o Consolador viesse dessa forma, né? Por isso que as mensagens, elas são muito belas, são muito completas, né? Se a gente pega aí o Evangelho e começa a ler, meditar sobre elas, mensagens maravilhosas. Porque veio da onde? Veio de espíritos superiores, espíritos que já têm condições de passar uma mensagem bela, uma mensagem, né, sublime, e que a cada dia que a gente lê, a gente percebe ali algo mais superior ainda, porque a gente vai, né, se renovando e a cada ponto a gente enxerga aquela mensagem de uma forma. Então, são lições que nós vamos estudar em mais, sei quantos anos para frente, ainda e tem muita coisa para a gente aprender e aplicar e praticar no cotidiano. Então, ela vem dessa forma, né, em vários pontos do planeta. São os próprios espíritos que fazem a propaganda com o auxílio de inumeráveis médiuns que eles, os espíritos, fazem aparecer de todos os lados, né? Então, um trabalho que foi organizado pelos espíritos, para que pudesse vir essa mensagem, né, para chegar no planeta.
Se um médium lá de repente tivesse dificuldade, não conseguisse passar a mensagem, né? Entrasse por um caminho que não conseguisse levar a mensagem, mas teve outros médiums que conseguiram trazer essa mensagem. Então, não estava só na mão de uma pessoa, só no pensamento de uma pessoa, né? Estava em várias partes em várias casas espíritas. Se a gente pega o Evangelho, por exemplo, a gente vai ver que tem mensagens, né? De vários pontos, né? Da França, de várias cidades, né? De vários centros espíritas, de vários espíritos diferentes, que o Kardec cuidou muito bem, né, de pegar e fazer um trabalho de comparação. Né? De repente, essa mensagem, né, surgiu lá na América, aí surgiu lá na França, né? Surgiu lá na Europa, surgiu em outros pontos. Pegar essa mensagem, compará-las, o princípio que está ali na mensagem, para ver se realmente o assunto está batendo, né? Tem lógica, tem razão de ser aquela mensagem. Ele teve todo esse cuidado de comparar, de organizar. Então, são mais de 1.000 centros espíritas, né, mandando mensagem para Kardec. Quem assistiu o filme de Kardec, né, tem uma pequena amostragem lá de quanta carta que ele recebia, né, para que pudesse, né, trazer essas mensagens e analisá-las e compará-las. Então, ele trabalhou intensamente. Após ele ter o contato com a doutrina espírita, que ele percebeu que ele descobriu ali sua missão, sua tarefa, ele trabalhou incansavelmente. Imagina naquela época, não tinha computador, né, para ajudar na digitação, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e ele, né, recebia as cartas, escrevia, né, com respostas e juntou todo esse conteúdo, comparou. Então, foi anos de dedicação nessa organização da doutrina, né, nessa codificação. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Então, para a gente recordar, né? Deus, né, traz as revelações para a humanidade em 3 pontos aí, 3 aspectos interessantes. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação indisuperável do amor, né? O Evangelho com o Mestre Jesus, com a lição amorosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então, olha só, Deus, né, na sua misericórdia infinita, Jesus, com seus assessores, seus trabalhadores, né, que dão apoio a todo esse processo de evangelização no planeta, trabalhando intensamente, então organiza a revelação através de Moisés, depois vem Jesus, com amor, né, com a sua revelação de grande amor pela humanidade, de grande exemplificação para a gente, no campo do bem, do perdão, da paz. Depois vem a doutrina espírita, né, para fazer a gente acordar ainda mais o pensamento, para abrir nossa consciência mais um pouco, para entender os verdadeiros ensinos de Jesus. Então, se a gente estudar bem as obras, né, o Evangelhos, né, todas as obras que a gente tem na doutrina espírita, a gente vai percebendo quanto é grande a mensagem de Jesus. Quanto é belo o exemplo do Cristo. Então, ele vem clarear mais ainda o ensinamento do Mestre Jesus, para que a gente possa realmente aplicar na prática. Fazendo um Cristo vivo, né, um Cristo atuante, um Cristo amoroso, sem preconceito, sem divisões, e trazendo uma mensagem que é a mensagem maravilhosa de Jesus, descortinada das dificuldades. Então, por que ela é pura, que ela é sublime, essa mensagem? Porque a fonte é dos espíritos, a fonte é espiritual. E no mundo dos espíritos, eles têm essas informações completas, né? A espiritualidade maior tem as condições de trazer essa mensagem livre de preconceito, de dificuldade, de erros, de traduções, uma mensagem mais limpa, mais clara, para a gente recordar melhor o ensinamento do Cristo. E realmente trazer a verdade, para que a gente possa entender qual que é a vontade, né, do Pai, o que a gente precisa fazer, e que Deus espera de nós, entender a doutrina espírita, entender o papel nosso aqui na Terra, né? Qual que é a nossa missão aqui de seres, como seres encarnados, numa experiência, né, no corpo? Qual que é a nossa função aqui no planeta? Estamos aqui de passeio, como é que funciona isso? Então, a doutrina ela vem nos ajudando a entender esse processo, né?
Então, quando terminar a vida no corpo físico, e aí, como é que vai ser? Como vai ser do outro lado? Como é que eu vou, né, encontrar lá após a morte, a cessação dos nossos órgãos? Como é que vai ser? Então, a doutrina vem nos trazer todo esse horizonte, despertar a gente para esse outro campo, né? A gente pensar além, nosso pensamento expandir e se capacitar, né, por essa grandiosidade que nós somos, seres imortais, e temos um papel importantíssimo aqui quando encarnados aqui na Terra, que a gente tem que se preparar, né, para essa vida maior, não podemos ficar como folhas ao vento, né, ao balanço das situações, mas sim ter um foco, ter uma missão, ter acordados para essa nossa tarefa aqui na Terra e seguir adiante o ensino do Cristo. A força do Espiritismo está na universalidade do ensino, no ensino dos espíritos, né? Constitui a força do Espiritismo e também a causa da sua propagação tão rápida. Então, olha só, né? A força dessa doutrina, né? A lógica que ela traz, a capacidade que ela tem de nos colocar numa situação de entendimento, né? De nos fazer compreender o sentido da vida, ela está aí na concordância dessas informações, né? Na universalidade dessas informações nos ensinos espíritos, porque ela surge em vários pontos do planeta. Espíritos falando a mesma mensagem, né? A mesma linguagem, os mesmos princípios. Então, isso que é importante, né? Essa segurança, né, que a doutrina espírita tem de ter ali as mensagens vindas através de vários médiuns, de espíritos diferentes, né, mas de condições superiores para nos orientar. Os espíritos podem transmitir falsas ideias? A gente falou até agora, né, dos espíritos superiores, né, que trabalharam, que atuaram na codificação, que trouxe para nós inúmeras mensagens, inúmeros esclarecimentos, muito interessante e importante para a nossa vida. Mas aí tem essa questão daqui, ó, essa pergunta, né? Os espíritos podem transmitir falsas ideias? Porque se eles, né, já estão no mundo espiritual, será que todos que estão lá já sabem, já está de posse toda a verdade? Como funciona isso? Olha só, os espíritos podem transmitir falsas ideias, sim. Não é porque a pessoa desencarnou que ele já sabe tudo. Sabe que muitos que desencarnam, continuam, todos nós que passamos para o mundo espiritual, a gente leva a bagagem que a gente já conquistou. Não é porque a gente está no mundo espiritual, a gente vai saber de toda a verdade. Então, tem espíritos que podem transmitir ideias ainda equivocadas. E tem muitos espíritos ainda nesse ponto, né? O saber deles é proporcional à respectiva depuração. Então, quem que tem maior conhecimento? Aqueles que se depuraram, aqueles que trabalharam a sua reforma íntima, que conquistaram o equilíbrio, uma sabedoria, que estudaram, né? Há muito tempo já de preparação, de estudo, de conhecimento, eles têm condições de passar uma revelação aí correta, né? Agora, os espíritos vulgares não sabem mais que as pessoas. No mundo espiritual tem muitos espíritos ainda, né? Pseudo-sábios, espíritos vaidosos, espíritos mentirosos, inúmeras situações ainda, dificuldades que eles trazem. E aí precisa das pessoas terem cuidado. Precisa da gente usar aquilo que Kardec utilizou, da técnica que ele, né, utilizou na codificação, da comparação, do bom senso, da lógica, né, de trazer para o grupo, para o conselho, né, para a avaliação, para que não possa ser, a gente ficar presa de espíritos, né, inferiores, pseudo-sábios, né, vaidosos, que querem, às vezes, colocar ali um pensamento longe daquilo que Jesus ensina. Muitos irmãos passam, né, por essas situações, por essas provas, de espíritos ainda inferiores querendo trazer mensagens, utilizando a mediunidade, desviando do caminho do Cristo. E aí onde a gente vai saber certo qual que é o espírito, se o espírito é de Deus ou não é, né? Se o espírito está com a informação correta ou não está. Como é que a gente vai saber? Através do estudo do Evangelho, né? Através do estudo das obras, para a gente ter o conhecimento e nós mesmos ali avaliarmos aquela mensagem. Se a gente estuda, tem o Evangelho, né? A gente está
atenta aos ensinos de Jesus, se aquele espírito traz uma mensagem que está fugindo do que Jesus ensina, já é uma mensagem que a gente não deve acatar. Tem que ser levado para avaliação e não tem que dar crédito a uma mensagem que foge daquilo que Jesus ensina. Então, isso é muito claro, e a gente tem essa base aonde? No Evangelho, né? Se a gente não estudar o Evangelho, a gente fica presa fácil desses espíritos que querem enganar, que querem dar maus conselhos, né? Ensinar coisas que não tem nada a ver com a realidade. Somente os espíritos de categoria mais elevada, os completamente desmaterializados, são despojados das ideias e preconceitos terrenos. Então, só espíritos, né, que já conquistaram o equilíbrio, que já têm uma elevação, pode, né, trazer uma mensagem livre de preconceito, de situações em dificuldade. Então, estejamos atentos, né? Eles podem transmitir falsas ideias, por isso a gente precisa estudar, estar, né, matriculado num estudo, numa escola de estudos espíritas, para a gente ir se preparando, se capacitando, para ajudar também esses irmãos que, às vezes, né, tentam equivocadamente enganar os encarnados, né? Mas só engana aqueles que deixam serem enganados, né? Se a gente pegar firme no Evangelho, estudar e discernir, ter a lógica e comparar, buscar aqui o ensino de Kardec, né, o que Kardec traz para nós como codificação, a gente vai saber certo o melhor caminho, né? Agora, se os médios não estudam o Evangelho, não têm hábito do estudo, só quer ouvir os espíritos, fica muito fácil para eles, né, dar algumas orientações que acabam indo para outro caminho, né? Agora, quando o grupo é sério e estuda, né, tem disciplina, está firme no estudo, no trabalho, no bem, aí realmente fica mais difícil eles colocar uma ideia, porque o grupo de ponto vai identificar que aquela ideia não tem sentido, né? E avaliar e recusar aquela proposta. O controle do ensino, é importante a gente, né, que entender esse processo do controle dos ensinos dos espíritos, por onde Kardec iniciava o controle dos ensinamentos revelados pelos espíritos. Então, como ele fazia esse controle? Olha só, mais de 1.000, né, centros espíritas mandando mensagens para ele, e vários médiuns. Como é que ele ia fazer para observar todas essas mensagens, ver qual que estava com a razão, como é que funcionava, como é que funcionou esse processo? Então, Kardec precisava de ter uma metodologia, né? Uma técnica ali, uma metodologia de trabalho para que ele pudesse organizar essas ideias e não ficar preso aí de ideias equivocadas. Vindo Então, olha só, primeiro ponto, pela razão, né? O Kardec, denominado bom senso encarnado, ele tinha uma habilidade, uma inteligência muito grande, ele utilizava o primeiro ponto era pela razão, se aquela mensagem tinha lógica, né, se tinha realmente fundamento aquela orientação. Depois, né, o primeiro exame é, sem dúvida, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Porque é do espírito fulano de tal. Pode ter vários nomes, né? Pode dar nome usar nomes, né, variados, nome de espíritos, né, que tem uma elevação apenas para nos ludibriar. Então, tem que se passar por outros espíritos, né, dar nome de outros espíritos que já tem uma referência no campo do bem, para tentar passar ali uma mensagem equivocada. Então, a gente tem que utilizar da razão, né, e submeter todas as mensagens vindas dos espíritos. Ter esse cuidado, essa atenção e avaliar com todo critério. Utilizava os espíritos não como reveladores, mas como meros informantes. Então, Kardec ele tinha nos espíritos, né, os reveladores de informações, né, como informantes, não como reveladores. Por isso ele estava atento, ele estava, né, sempre ali muito intuído, muito envolvido no seu trabalho, envolvido pela espiritualidade que também o intuía, para que ele pudesse, né, organizar aquelas mensagens, direcionar aqueles conteúdos, né, com a melhor lógica, com a melhor comparação, para isso cumprir seu papel aí para nós, né, para nos abastecer o coração e toda a humanidade. Então, ele fez um trabalho muito bem feito, né, com toda essa... Por isso que demandou um esforço intenso dele,
uma aplicação intensa de energia para que ele conseguisse aí organizar todo esse material, essa codificação. A garantia da verdade dos ensinos dos espíritos, como é que saber que essas mensagens são verdades, né? Qual que é a garantia? A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância entre revelações emitidas espontaneamente. Então, mensagem de vários médiuns, de cidades diferentes, centros espíritas diferentes, né? Grupos diferentes, essas mensagens não comparadas, né? Para que pudesse aí ter a garantia daquela informação, que isso não estava equivocada, né? Por isso que ele utilizou essa lógica, né? Desse trabalho, dessa forma, para poder publicar as obras. Utilizando o vasto número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares, né? Pessoas que não conheciam, né? Grupos diferentes. Porque se ele utilizasse só médiuns de uma casa espírita, poderia estar correndo um risco, tá? Que de repente tinha ali algum processo obsessivo que dificultasse essa mensagem. Então, utilizou médiuns de casas, né? De grupos sérios, de casas diferentes. E aí as mensagens foram chegando e ele analisando aquelas que tinham o mesmo teor, os mesmos princípios, né? Que a espiritualidade revelava naquela casa a mensagem, em outra casa espírita, através de outros médios, revelavam também a mensagem, né? Em concordância com aquele pensamento, com aquele princípio. Então, desta forma ele trabalhou, né? A doutrina espírita, ou espiritismo, é o conjunto de princípios e leis, né, revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras codificadas por Kardec. Olha aí, né, as obras. Nós temos obras maravilhosas, né? O Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que a gente está estudando toda terça-feira aqui. Nós também temos a sala que estuda o Livro dos Espíritos toda terça-feira, que é a sala que está anexa ao nosso aqui, né? Que tem um grupo estudando também o Livro dos Espíritos. Tem o livro O Céu e o Inferno, uma obra também excelente, muito importante. E o livro A Gênese, que fala da criação, que fala do planeta, da formação do nosso planeta, toda essa organização. São obras excelentes, maravilhosas, que precisa estudar, conhecer. São digamos, as principais aí, né? Que tem outras obras também aí que Kardec traz, mas é a base, né, para a gente poder estar conhecendo a doutrina espírita e estudar todas essas obras. Aí nós temos aqui estudos né, de 2 obras semanalmente e também durante os cursos na Escola de Estudos Espíritas a gente estuda alguns outros trechos também das obras, dessas outras obras aqui apresentadas. E a gente tem também na Escola de Médiuns, a gente estuda também a obra, né, O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. A gente sempre ligado a essas informações, a essa doutrina tão pura, tão maravilhosa, né? Olha só essa situação aqui, né? Esse caso aqui, ele é interessante. As resistências. Teve resistência quando surgiu a doutrina espírita? Ainda tem, imaginem, né? Quase 200 anos atrás, né? Quando surge a doutrina espírita, houve um grande embate, né? Olha só esse caso aqui, o Auto de Fé de Barcelona. O que aconteceu nesse caso aqui, né? Kardec preparou uma remessa de livros, várias obras, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, né? Em torno de umas 300 obras, e envia para Barcelona, né? Espanha. Chegando lá, os livros foram confiscados, presos, né? E a mando da igreja na época foi para a fogueira, foi para a praça pública e foram queimados esses livros. Eles não aceitaram aquelas obras lá entrar naquele país e a igreja, né, confiscou e queimou em praça pública as obras espíritas. Olha que situação, né? Isso em 9 de outubro de 1861 foi realizado esse processo aí, né? Uma coisa chocante, né? Porque já tinha passado a Inquisição e aconteceu esse evento aí. Mas olha que interessante a informação que vem depois. Ó, a resposta de Kardec a esse tentado, né? Contra as obras que foram enviadas lá.
podem queimar seus livros, mas não se podem queimar os espíritos nem as ideias. Então, esse fato foi até uma propaganda para a doutrina espírita. Por quê? Porque houve uma grande aglomeração e o povo, todo mundo queria saber o que tinha naqueles livros que foram queimados, né? Foi uma forma até de divulgar mais ainda as obras, porque aí depois veio mais obras, né? Não teve como segurar aquela informação e as pessoas queriam saber por que queimou. E foram atrás da informação e dos livros. Foi até uma propaganda, né? Teve resistência, esse é um fato que aconteceu, com inúmeros outros, né, de pessoas que enviavam cartas, que discutiam, que discordavam dessas ideias, criticavam Kardec, né? Nas obras ele cita várias, né, respostas aos críticos, né, dessas ideias da doutrina espírita. Então teve resistência. Toda ideia nova, toda ideia que tem valor, né, que tem condições de trazer luz para a humanidade, tem resistência, não é isso? Tudo que vem mudar, que vem ajudar, teve resistência. Jesus teve, para trazer mensagem, teve resistência, tanto que crucificaram. E várias na história da humanidade, né? Pensadores, né? Cientistas, novidades que vêm que sacode na humanidade, tem as suas resistências. E essa também não poderia passar em branco, né? Porque é uma ideia realmente interessantíssima e importante para a humanidade, que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, para nos ensinar, né, o papel aqui na vida, para nos ajudar nessa caminhada, abrir nosso horizonte, o fato da gente acordar para essas informações espirituais, que é um grande valor, uma grande, né, uma grande contribuição para a humanidade na sua evolução. O espiritismo é uma verdade universal, né? E não teme a má vontade das pessoas, nem as revoluções morais e nem as comoções físicas do globo. Informações vindas dos espíritos. Como o Kardec fala, pode queimar os livros, mas não pode queimar as ideias nos espíritos, né? Então, essa mensagem ela é dos espíritos, do mundo espiritual. E por que ela vem para nós aqui na Terra? Para nos preparar, né? Para nos alertar que existe, que nós estamos aqui de passagem, né? Que nós somos espíritos imortais. E falar para a gente, olha, né? Tem todo um futuro pela frente, não é? Para a gente não ficar com aquele pensamento pequeno que chega no cemitério e acaba tudo, né? A gente abrir, expandir nosso horizonte e preparar, né? E buscar essa vida mais espiritualizada, né? Buscar uma vida mais atenta, né, para aquilo que vem depois, né, para a gente ficar aqui só preso ao materialismo, ao imediatismo, sair um pouco dessa questão, né, material e além como espíritos, olhar como espíritos imortais, como seres que vai continuar vivos, né? E tudo que a gente faz aqui na Terra tem reflexo no nosso futuro espiritual. Não é uma coisa, né, à parte. Tudo que está fazendo aqui está somando a nossa composição que vai refletir a nossa condição no mundo espiritual. Porque nada disso pode atingir os espíritos, né? Espíritos são imortais, indestrutíveis, né? Nós continuaremos vivos, como aqueles que já deixaram o corpo continuam vivos, mais vivos que quem está no corpo, né? E quem está no mundo espiritual, dependendo da condição, ele se locomove mais rápido, o pensamento dele é outra condição, né? Tem muito mais vivacidade que nós aqui presos ao corpo material. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto e nem de nenhuma classe social. Então, ele vem para todos, né? Ele vem para o planeta, para os espíritos encarnados no planeta Terra. É uma doutrina espírita para todos nós. É uma lição simples, né? Completa, que quem tem vontade, interesse, né? Buscando essas obras, vai entender a mensagem. Não é um conteúdo dificílimo, né? É uma informação importante, fácil de entender, e até porque, como nós somos espíritos, estamos encarnados, nós também já temos, né? Já vivenciamos experiências no mundo espiritual, uma coisa totalmente ignorada de nós. Quando a gente pega um livro espírita para ler, a gente começa a observar alguma coisa, parece que eu já sei isso aqui, parece que eu já vivi isso daqui, né?
porque somos seres imortais, estamos apenas mais um momento no corpo físico. Se aqui no livro, né, nas obras falam, né, das regiões espirituais, das colônias, né, da espiritualidade, nós já passamos por lá também, por regiões espirituais, né? Então a gente está tendo aqui uma percepção de alertar a gente que a vida continua aqui, tem todo esse mundo pela frente. Conduz todos os homens à fraternidade universal. A proposta do Espiritismo é nos auxiliar para a gente ter essa fraternidade universal, que a gente possa entender o papel nosso como cristão, né? A gente se amar, para a gente se respeitar, para a gente, né, estar nesse conjunto, né, junto à humanidade, contribuindo com essa verdade, né? Nosso papel, voltando aqui, nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo é que já começa a se operar, é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes buscar as causas e tirar as suas consequências, né? Então, Kardec aqui, desse papel dele, né? Essa mensagem que traz aqui para ele, como ele percebia todo esse movimento, né? Visualizando, tirando as partes que podiam, né, contribuir com a nossa evolução, com a nossa condição aqui no planeta. Então, realmente, uma passagem linda aí, né? Que a doutrina espírita vem nos esclarecendo, nos preparando o coraçãozinho para caminhar mais serenos aqui na Terra, né? Então, essa mensagem é valiosa, busquemos estudar mais os evangelhos, né? Livros dos Espíritos, vamos estar atentos a essas obras e nos avançando, né, nesse conhecimento tão belo, tão maravilhoso. Então, que Jesus nos abençoe, né? Vamos fazer uma prece para esse instante, encerrando nesse momento de nosso estudo aqui. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, né? Preparando aí a água para purificar através do passe à distância. Então, vamos orar. Rogar ao Mestre Jesus a bênção, a luz e a sua paz, envolvendo nossos corações, a luz imensa envolva nosso lar, fazendo toda a sua paz, seu amor. Mestre querido, seja conosco, energia amorosa, possamos na doutrina espírita nos abastecer com essa luz tão maravilhosa. Ser conosco, tua paz e teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então, todos agora ficam com paz à distância, né? Deus nos abençoe e até a próxima terça-feira. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração, circule por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos
cai em uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.